Uso Ela, conversa sobre cultura. Boa noite, começando bem essa noite com música. Bom, eu estou aqui novamente para substituir o Renato Dias com Henrique Arias. Bom, boa noite a todos, boa noite, João. Boa noite para a nossa convidada, que daqui a pouco o João vai apresentar. Bom, o Renato está tocando com os companheiros lá do Colombolo, né, hoje. Ele não pôde vir. Lembrando para todo mundo que quiser assistir o Zuela ao vivo pelo canal da Causa Operária TV, no YouTube, no Facebook, no Twitter e pela Rádio Causa Operária. Lá também vão estar nossos programas anteriores. E se você quiser rever esse programa, se você pegou pela metade, não conseguiu ver inteiro, também o programa vai ficar lá, gravadinho no nosso canal da Causa Operária TV. E também, que é gravado, né? Para o pessoal que quiser vir aqui também, na Rua Serranos, número 90, está convidado. Aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, perto do metrô Saúde. Para quem quiser fazer pergunta pela internet, também é só enviar para a gente, que a gente sabatina o nosso convidado. Beleza. Bom, nossa convidada é Lina Noronha. Ela é membro da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, é musicista, obviamente, e também professora de música. Ela vai contar para a gente um pouco da vida dela, mas também de um fato importante que está acontecendo com a Orquestra Sinfônica lá de Santos. Boa noite, Lina. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado pela presença aqui no Zuela. Bom, vamos começar. Eu queria inverter um pouquinho. Agora a gente vai ter que inverter. Eu queria, antes da gente entrar na questão da orquestra, que é uma coisa importante, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, como que você começou na música, se isso foi sua primeira função, ou se veio depois de outra profissão, como é que foi? Onde você nasceu, essas coisas. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada São José do Rio Pardo. E eu, na verdade, logo me mudei para São Bernardo, que foi onde eu cresci. E onde eu me formei, onde eu comecei a estudar música. E lá em São Bernardo, eu comecei a estudar flauta doce na escola pública. E eu gostei daquilo. E eu comecei a tocar mais por minha conta. E na época ainda se vendia partituras, existia loja de partitura em bairro, coisa que não existe mais em lugar nenhum. E eu passava na loja sempre, no caminho para a escola, e olhava as partituras, perguntava o que tinha, via o que tinha, que eu podia comprar, pedia dinheiro para o meu pai para comprar uma partitura. E assim eu ia brincando, para mim aquilo era uma brincadeira de tocar flauta doce. Que idade mais ou menos? Eu comecei a tocar, eu tinha uns 10 anos. E isso foi até uns 15, né? Para mim era uma brincadeira. E aí, com 10 anos, minha mãe percebeu que eu gostava de música e me pôs para estudar piano, como era de hábito na minha geração, que as moças iam estudar piano ainda. Ainda peguei o fim dessa pianolatria que o Mário de Andrade falava. Eu ainda peguei, as pessoas tinham piano em casa e as moças aprendiam a tocar piano. Enfim, mas eu gostei daquilo, né? Eu fui porque eu quis. E assim eu comecei a minha formação, assim, uma escola de música de bairro, lá em São Bernardo. Eu tive uma professora muito correta, que me deu uma boa formação inicial, que tinha uma escola lá que se chamava Inara da Cruz. E com o que ela me ensinou ali, eu consegui aprender o suficiente para eu me decidir pela música profissionalmente e entrar numa faculdade. E foi aí que eu entrei para a Unesp, com 17 anos, e comecei a fazer o curso de composição e regência, que naquela época era de 6 anos, agora não tem mais isso. E agora é dividido, acho, composição ou regência, e são 5 anos o curso. E aí eu fiz, dali eu comecei a ver o oboé, ter contato com o oboé, né? Eu ouvia um oboísta maravilhoso estudando lá regularmente. E aí eu gostei daquilo. E eu me lembrei que, na verdade, eu tinha ganhado, quando era criança, um disco ainda, aqueles LP de banca de jornal da minha tia.
e que tinha uma música do Vivaldi que eu gostava muito. E eu gostava daquele som que eu não sabia o que era. E era aquele instrumento, e aquilo era o que eu ouvia mais. E ali eu reconheci e falei, nossa, é isso, eu nem sabia, então é isso aí que eu quero tocar. Aí eu larguei o piano e fui atrás de tocar o oboé. Mas foi um caminho assim muito torto, porque eu não era uma pessoa que tinha músico na família, que tinha acesso a aula de música, coisas mais elaboradas assim. Então eu custei a chegar, né, nesse lugar. Eu comecei a estudar oboé, eu já tinha 20 anos, que para um músico que se pretende profissional é um tanto tarde, né? O primeiro professor que eu tive falou para mim, você vai começar mesmo isso? Você já está velha. Eu falei, vou assim mesmo. Eu falei, então tá, vamos lá. E só então para o pessoal de casa, né? Esse instrumento que você tocou não é o oboé. Esse é um oboé maior, que é o corno inglês, né? O oboé mesmo ele é um pouco menor e ele é mais agudo. Esse é a mesma coisa, é o mesmo instrumento, só que maior, então ele é mais grave. E tem outro nome, que é o corno inglês. E aí você, na orquestra, você toca o oboé principalmente, é isso? Na orquestra eu entrei para tocar o oboé. Mas, eventualmente, se tem alguma coisa que precisa do corno inglês, eu toco. Bom, entrando um pouquinho... E aí você começou a estudar o oboé, e aí, assim, como que funciona depois, quando você, na medida que você vai estudando o instrumento, e aí como funciona esse acesso à orquestra, como que é toda essa... Um pouco de curiosidade isso daí. Então, aonde eu estudava quando garota, em São Bernardo, eu nem sabia que isso existia. Lá só tinha aula de piano e violão, o básico. Quando eu entrei na universidade, que eu conheci, né, ampliou o meu universo musical, e eu descobri que tinha esse instrumento, e eu comecei a ir atrás de como eu poderia estudar. E foi aí que eu cheguei até a Escola Municipal de Música de São Paulo, que é ainda, né, a principal escola de música aqui, e eu comecei a ter aulas lá, regularmente. E aí, depois que eu terminei a graduação, eu já emendei para fazer aula de oboé na universidade também, porque lá também tinha o curso de oboé. E, na verdade, eu entrei na primeira turma, porque estava começando o curso, né? E sempre tem pouca gente para tocar oboé. Hoje em dia tem mais, mas na minha época sempre sobrava vaga de oboé em todo lugar, né, para você estudar. E aí eu fui lá fazer também só para poder fazer aula, porque eu já tinha feito todas as matérias só para fazer aula de instrumento. E assim eu fui ficando na universidade também. Fiquei depois no mesmo lugar, fiz o mestrado, depois voltei, muitos anos depois, para fazer o doutorado. E eu sempre fui tocando. Na verdade, eu fui levando paralelamente a vida de instrumentista e de professora, coisa que não é muito fácil nem muito comum, que as pessoas sempre acabam optando por uma coisa ou outra. E eu consegui levando os dois aí até agora. E como professora, você dá aula do quê? Do oboé também ou outros instrumentos? Não, eu dou aula de matérias teóricas em curso. Agora eu estou trabalhando num curso de licenciatura em música, né, que é formação de professor. Então eu ensino as matérias pedagógicas de música, né, a parte da pedagogia musical mesmo. Mas já trabalhei em outras universidades, que eu já dei aula de história da música, de teoria, de estética musical, enfim. E agora você está dando aula onde? Agora eu estou dando aula lá em Santos, na Unimes, que foi um lugar que eu comecei a trabalhar agora em fevereiro. Bom, a gente falou na entrevista passada, a gente entrevistou o Caleb, que falou que ele fez música na USP também, né? Viola, ele fez viola caipira. E a gente falou um pouco da universidade, né? De como é fazer esses cursos dentro da universidade pública. E, bom, como que é na Unesp? Porque a gente tem muito problema de verba, falta de verba, essa coisa toda, né? Na Unicamp, por exemplo, que é onde eu estudei, não tinha teatro para artes cênicas e para dança, pra você ter uma ideia. Então
Eu entendo. É que a gente está falando um pouco de sucateamento, a gente vai entrar nisso, né? Pois é, mas eu acho que a época que eu estudei não tinha esse processo de sucateamento. Pelo menos a gente tinha a sensação de que era um crescendo, que as coisas estavam começando. A música na universidade é uma coisa recente aqui. Então eu peguei ainda esse começo, que a universidade, o Instituto de Artes ali da Unesp, onde eu estudei, ele tinha saído de São Bernardo e passou para o Ipiranga, e quando virou uma parte da Unesp, isso, e hoje em dia é lá na Barra Funda. E na verdade ele começou como alguma coisa herdada, adaptada ainda dos conservatórios de canto orfeônico que existiam, né? Que foi uma herança deixada ainda pelo Villa-Lobos, naquele sistema de ensino de música dele pelo canto orfeônico, que teve alcance nacional, e ele fez esses conservatórios para formar professores, para ensinar nas escolas, né? Então, o que existia era isso, e daquele núcleo eles transformaram em algo para fazer parte da universidade, né? Então, era muito recente quando eu entrei, essa mudança ainda, era uma coisa muito nova. A música na universidade ainda é uma coisa nova aqui, né? Então, agora, aquela época a gente sentia que se construía alguma coisa, na verdade, alguma coisa nova. Mas agora, a Unesp particularmente, ela vem num processo de sucateamento gritante, né? Tem um déficit de professores gigantesco. Tanto que quando os professores ameaçaram não trabalhar por greve, e eles falaram que então iam ser cortados, alguma coisa assim, eu não estou muito por dentro disso aí não. Enfim, esses professores que não são concursados, são contratos temporários. É um número absurdo na Unesp. A universidade praticamente se mantém hoje em dia com esses professores, que é uma maneira de contratação que por si só já é um sucateamento. O professor trabalha muito, ganha pouco, não recebe para fazer pesquisa, recebe pelas aulas que ele dá, ou seja, é para sucatear mesmo. E você manter uma universidade com esse tipo de contratação, que seria só emergencial para cobrir algum buraco até fazer um concurso, não dá. Isso virou o padrão. Então, é um sucateamento total. E a gente deduz que esse processo é intencional mesmo para privatizar a universidade e acabar com o ensino público aí. Bom, e você ia falar alguma coisa? Não. Não, porque eu ia aproveitar o gancho para entrar no problema da orquestra, justamente, né? Bom, assim, conta um pouquinho para a gente o que está acontecendo lá em Santos, porque tem várias coisas aí para a gente debater, né? Tem muito a ver com esse problema dos ataques aí contra a cultura, né? De falta de financiamento. O que está acontecendo lá? Situa um pouco a gente. Eu vou voltar um pouco, eu não respondi outra coisa que você me perguntou, que agora eu lembrei, sobre esse caminho de músico de orquestra, sim, né? Então, quando eu comecei a tocar, o próprio professor já prepara a gente para essa vida de músico de orquestra, né? Era um ensino bem direcionado, e ainda é, na Escola Municipal de Música, né? De formação de músico para orquestra. E aí ele já ia encaminhando a gente para tocar em orquestras jovens, né? Depois para ir fazendo concursos, enfim, até que... Aí eu toquei em alguns lugares por aqui, até que em 95 a gente viu lá na própria Escola de Música um cartazinho falando que ia ter concurso em Santos para começar uma orquestra nova. E aí eu e uma amiga vimos aquilo e a gente resolveu ir. Vamos lá, vamos tentar isso aí. Conversamos com os respectivos professores, preparamos as coisas e fomos fazer. E eles deram apoio para a gente e falaram, não, vão sim, é uma coisa nova, é bom para vocês, a gente estava no começo de carreira, né? Vão lá e se não for bom, vocês saem, não tem problema nenhum. Vão lá e façam. E nós fizemos, e isso foi em 95 e a gente está lá até hoje. Vocês duas entraram? Nós duas entramos.
E estamos as duas até hoje lá. E o concurso, sua curiosidade, como é que funciona? Um concurso? Uma parte teórica, outra prática? Como é que... Esse concurso foi uma prova teórica de música, que era eliminatória, e se você não tirasse uma nota mínima naquilo, você já nem ia fazer a parte prática. Porque aí você, numa segunda fase, tinha que tocar as peças que eram pedidas para uma banca, né? E para mostrar o seu conhecimento prático do instrumento também. Era isso, a prova. E aí nós fizemos e entramos nessa orquestra aí e começamos junto com a orquestra lá, né? Então a gente toca lá, vai fazer agora, em maio, 23 anos. Então a orquestra lá começou em 1995. A orquestra foi criada por uma lei do ex-prefeito Davi Capistrano, uma lei de 94, que estabeleceu essa orquestra como uma orquestra que seria um corpo estável da Secretaria de Cultura de Santos. E assim começou a orquestra, com 41 músicos, né, concursados. E, na verdade, no primeiro concurso não preencheu todas as vagas. Fizeram mais 2 concursos logo em seguida para preencher. Isso até o começo de 96. Daí para frente não fizeram mais concurso nenhum. Músicos foram saindo. 41 músicos já é uma orquestra pequena. E a intenção, quando começou, era, no decorrer dos anos, ir ampliando esse quadro de músicos, né, para ter uma orquestra maior, para poder tocar um repertório maior. Mas isso nunca aconteceu. O que aconteceu é que as pessoas foram saindo por razões diversas, arrumando outro trabalho, se mudando, questões pessoais. E nesses 21 anos, essas vagas que foram ficando em aberto nunca mais foram ocupadas. Então, para a orquestra se manter ativa, começaram a contratar músicos com contrato temporário, pagando por prestação de serviço, e assim a gente se mantém até hoje. Até que o ano passado, nós estávamos em plena crise já da orquestra, que veio sofrendo nos últimos anos um processo de sucateamento, né? No começo a gente fazia programas maravilhosos, tinha solistas lindos, ia tocar em tudo que era lugar da cidade, na praia, no morro, nas igrejas, nos teatros, em qualquer lugar. E aí a gente foi tocando cada vez menos, não tendo dinheiro para pagar solista, fazendo cada vez produções menores, tendo que arrumar alternativas para pagar a produção de cada concerto. E ficou tudo reduzido a um concerto por mês no teatro lá da cidade, que é o Teatro Coliseu, e só. E aí, quando foi em novembro do ano passado, um representante da Secretaria de Cultura foi conversar com a orquestra no ensaio e disse que a orquestra ia parar. Ia parar porque não tinha mais dinheiro para manter esses cachês todos que completam a orquestra, que atualmente só tem 9 músicos com contratação regular, né, que são concursados, e o restante todos são pagos por cachê, né, é uma prestação de serviço. Então você toca um programa, no outro você não sabe se vai ter alguma coisa para você fazer. E aí iria parar para voltar, segundo a Secretaria de Cultura, em abril, maio talvez, com outro sistema de contratação, a famosa terceirização, que iam arrumar uma associação que ia gerir a orquestra e que ia contratar os músicos todos como pessoa jurídica e pagar por prestação de serviço. Mas, na verdade, como a gente já cansou de ver esse processo em outros lugares, e isso foi o fim das orquestras que a gente viu, a gente não deixou. Quando falaram que ia parar, a gente já começou a gritar, pôr a boca no trombone e dizer para as pessoas da Secretaria de Cultura que a gente ia tocar de qualquer jeito.
e que a orquestra não iria parar. Nem que fossem só os 9, a gente tocaria por nossa conta, porque a gente estava contratado regularmente, recebendo salário, e não teria por que a gente não ir trabalhar. E aí a gente começou a divulgar isso pela cidade, porque isso foi tudo feito por trás das cortinas, vamos dizer, né? Então a cidade não ficou sabendo, ninguém ficou sabendo. E a gente começou a falar. Começou a falar para todo mundo, contar pela cidade e tocar nos lugares para mostrar para as pessoas que a orquestra existia, que muita gente nem conhecia mais a orquestra, e falar do que estava acontecendo. E a orquestra é uma coisa simpática à cidade. A população gosta da orquestra e gosta muito. E aí as pessoas começaram a mostrar o apoio à orquestra e a continuidade da orquestra e começaram a apoiar o nosso protesto, né, em relação à prefeitura, que estava ameaçando acabar com a orquestra ou fazer essa terceirização. E, por enquanto, esse nosso movimento, né, para manter a orquestra tem dado resultado no sentido de que a orquestra ficou mais visível de novo na cidade. A gente tem ido espontaneamente tocar em vários lugares, em lugares não convencionais, né? Não o teatro dos concertos tradicionais. A gente tem ido tocar em escola, em universidade, em associação cultural, né? Em diversos lugares. Vamos tocar, inclusive, na rua mesmo. E com isso, as pessoas lembram da gente, outras conhecem mesmo a gente só agora e dão um super apoio à orquestra e querem que a gente toque, querem que a gente continue. Não vem motivo nenhum para que isso aconteça. E apoiam, inclusive, assinando o nosso abaixo-assinado, que nós estamos passando a cada concerto e que pretendemos entregar para o secretário de Cultura. Mostra o abaixo-assinado, aproveita. O abaixo-assinado? Estou falando longe do microfone. Ela trouxe algumas coisinhas aqui para mostrar. Esse é o abaixo-assinado. Você aí de casa? Assim, o abaixo-assinado. Principalmente se você for de Santos, mas pode ser de outros lugares. Vocês também têm uma meta para atingir? Não, por enquanto a gente está recolhendo assinaturas em cada apresentação nossa, as apresentações oficiais e essas extraoficiais também, e as pessoas são sempre muito receptivas em relação a isso. O abaixo-assinado diz assim, ó: ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, criada por lei em 10 de agosto de 94, por iniciativa da Secretaria de Cultura desse município, vem realizando apresentações regularmente desde junho de 95, tanto no Teatro Coliseu, como em igrejas, escolas e outros teatros em Santos, na Baixada Santista e na capital, além de participar anualmente do Festival de Inverno de Campos do Jordão, tornando-se uma das mais significativas orquestras do país, fazendo de Santos uma das raras cidades do Brasil, que mesmo não sendo capital do estado, que possui uma orquestra sinfônica. Com um histórico de realização de importantes apresentações, a OSMS vem sofrendo um processo de sucateamento ao longo dos anos, chegando agora ao risco de não poder dar continuidade ao seu trabalho de divulgação da música de concerto na região, por falta de músicos. Como há 21 anos não são realizados concursos para a contratação de músicos, restam apenas 9 efetivos. Outros tipos de contratação que vinham sendo feitas até agora para que a orquestra pudesse continuar completa estão legalmente impedidas. Diante disso, os cidadãos abaixo-assinados brasileiros, residentes e domiciliados da região metropolitana de Baixada Santista, solicitam de Vossa Excelência a realização do concurso público para preenchimento dos cargos vagos da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, a fim de que seja dada continuidade aos trabalhos da orquestra, manifestando o reconhecimento da importância do grupo não só para esse município, mas para a região e para o país. Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento em tantas folhas ao gabinete da Secretaria Municipal de Cultura. A principal reivindicação é essa, dar novos concursos para ampliar a orquestra. Seria Sim. uma forma de proteger a própria orquestra, porque ela seria ampliada e se mantivesse. Sim, porque você contratar dessa forma que eles estavam nos propondo, contratação via associação,
por prestação de serviço, como pessoa jurídica, é uma coisa muito frágil. Se entra um secretário de cultura, um prefeito que não tem interesse político na orquestra, ele fala, não quero mais, ou então eu quero um concerto por ano. Arrume uns músicos aí para fazer um concerto no aniversário da cidade, por exemplo. E pronto, acabou a orquestra, porque uma orquestra que funciona como um corpo estável de uma cidade, não é uma orquestra de cachê que você monta para fazer um evento, né? Você tem um trabalho construído ao longo do tempo e precisa de anos de trabalho para isso. E a gente não está mais conseguindo fazer isso porque não tem músico, né? Com essa contratação frágil como já tem, os músicos mudam muito. Porque as pessoas não ficam ali, né? Não tem compromisso. Não tem. E enquanto eram todos concursados, a postura da orquestra era outra, né? O trabalho era outro. Então é isso que a gente quer. Só contratar, mas dessa forma terceirizada, não resolve o problema. Não é garantia de nada, né? E a gente já tem uma lei. Diferente de outras orquestras aí que já fizeram dessa forma de terceirização ou contrato temporário, o que for, a nossa não precisa fazer nada. A lei já existe, é só cumprir o que está na lei para a gente manter a orquestra funcionando como ela deveria estar já há muito tempo, né? Então, na verdade, agora, depois de 23 anos, a gente deveria estar pensando em ampliação da orquestra, mas a gente está tentando só ter de volta aquilo que era há 23 anos atrás. É muito triste isso. Uma curiosidade, você falou que vocês tocam em vários lugares, aí são os nove músicos que vocês vão e tocam, a orquestra completa com o pessoal que não é contratado, como funciona? Como vocês têm feito? Quando a gente vai fazer essas apresentações extraoficiais, a gente marca e convida todos, mesmo os que são um cachê. E muitas vezes alguns vão. Então, é um número indefinido, porque cada vez quem pode ir, vai, né? E o pessoal que é cachê também apoiou esse nosso movimento, que começou, na verdade, com os estatutários. Porque a gente se sentiu num lugar em que a gente teria obrigação de tomar frente dessa luta aí. Até pelo fato da gente estar numa posição mais confortável do que os colegas, né? Então a luta não era só por nós mesmos, mas era também pelos colegas, porque eles, se a orquestra acaba, nós vamos continuar com os cargos lá, fazendo sei lá o quê e recebendo o salário. E os outros não, como já parou uma vez, né? No primeiro mandato desse prefeito, um outro secretário de cultura que a gente teve lá, logo que ele entrou, ele parou a orquestra. Parou durante alguns meses, parou. E as pessoas que não tinham essa situação de concursado, elas simplesmente pararam de receber, porque elas recebiam pelo serviço. Então, para elas acabou aquele trabalho, aquele dinheiro. Não tinha mais. Então, isso pode acontecer a qualquer momento. E agora o que a gente tinha, né, é que isso já estava posto. A orquestra ia parar e essas pessoas já estavam na rua, já estavam sem trabalho e sem salário, né? Então a gente se sentiu nessa obrigação. Bom, nós não estamos na rua, apesar de não ter orquestra, nós vamos continuar aqui trabalhando de alguma forma e ganhando salário. Então a gente tem a obrigação de encabeçar essa reivindicação aí. E o prefeito é de qual partido? Do PSDB. PSDB. Segundo mandato. Segundo mandato. Coincidência, né? Que coincidência. Inclusive, no começo, acho que do ano passado, o prefeito do PSDB de São José dos Campos também tentou acabar com a orquestra de lá. Ele acabou. Então, é isso que eu ia falar, eu não lembro o desfecho. Ele acabou. Inclusive, uma das pessoas que assinou esse abaixo-assinado foi o ex-prefeito de São José dos Campos, que era o que tinha feito a orquestra e estava muito chateado por ter terminado, né? Contra gosto dele, isso daí. E ele foi uma das pessoas que deu esse apoio para a gente, que assinou esse abaixo-assinado aí. É uma política geral, né? Assim como aqui em São Paulo
fechou a banda sinfônica do Estado, verdade, olha só. né? Como já teve problemas na Orquestra Jazz Sinfônica, na Orquestra do Teatro São Pedro. O Clube do Choro também. O Clube do Choro. Fechou. Essa aí o prefeito aqui já fechou, encerrou. E a alegação é o que? Verba que eles alegam? Não tem verba? Sempre não tem verba. Sempre não tem verba. Mas é pouco convincente esse argumento. O próprio sindicato dos servidores mostrou para a gente, para todo mundo, que, na verdade, Santos teve um aumento de arrecadação no último ano, não teve queda, e o que teve foi a diminuição de gasto com os funcionários, com o servidor público da cidade. E o dinheiro da orquestra, falaram que não tinha como manter a orquestra por um ano. Esse ano já falaram, não temos como manter a orquestra por um ano. Então, nós vamos fazer só por 6 meses, que é o dinheiro que tem, alguma coisa assim, 7 meses, e depois a gente vê o que vai fazer. Até lá já resolveu, já fez essa associação e tal. Aí o que a gente argumentou, mas como assim? Se o dinheiro é o mesmo, como é que tem para contratar via associação e não tem para contratar aqui diretamente? E ninguém explicava de onde vinha esse dinheiro que ia para essa tal associação. Enfim, era bem mal explicado isso daí. E aí, com essa nossa luta aí pela manutenção da orquestra, pelos concursos, teve uma mudança agora recente de secretário de Cultura, e com esse novo secretário, pela primeira vez, chegou gente lá para conversar com os músicos e dizer que isso não existe, que a orquestra não vai ser terceirizada, que isso é invenção, nunca foi falado isso. E, na verdade, estão sendo providenciados, toda a burocracia está sendo providenciada para a realização de concurso para 11 músicos. E aí também é uma coisa que a gente só constata que depende mesmo de vontade política. Porque antes não tinha dinheiro, não tinha jeito, tinha que parar para fazer alguma outra coisa, como essa associação aí para terceirizar, porque não tinha mais como ter orquestra. Agora, de repente, a orquestra não vai parar e vão abrir concurso para 11 vagas. Então, diante disso, a gente continua brigando, porque a gente não quer 11 músicos, que não vai resolver nada. A gente precisa de 32, que é o que falta para completar a orquestra. Como está muito claro para nós que isso é uma questão política, não é uma questão financeira, nós vamos continuar pressionando. E uma coisa, que é uma pergunta até meio óbvia, mas que eu acho que é interessante. Acho que a gente já falou um pouco aqui. Você acha que isso daí piorou com o golpe de Estado? Como que você vê essa relação? Que é óbvio, né? Mas assim, pra gente reforçar a ideia e também levar o que a gente já falou um pouco também, que essa é uma coisa generalizada de ataque à cultura, né? Olha, eu acho que o que piorou foi essa rejeição à esquerda na última eleição, que foi a eleição para prefeito, e que fez com que esse prefeito lá de Santos, por razões que eu não consigo entender, tenha sido reeleito com mais de 70% dos votos. Qual a explicação para isso? Eu entendo isso como sendo um resultado daquela conjuntura que se criou nesse período aí do golpe, né? de pregar um ódio à esquerda, sobretudo ao PT, aquela que ficou na frente, né? para dar a cara a tapa ali, mas que se estende a toda a esquerda, esse ódio, esse horror, né? O comunismo, o bolivarianismo e todo esse monte de besteira que as pessoas falam aí, né? Para se referir à esquerda e ao próprio PT. Enfim, e isso alimentou essa postura e a gente vê, inclusive, gente que acha... Eu vi, inclusive, músico que já fez cachê lá, falando que achava bom que fosse terceirizado, porque não tem que ter servidor público, porque servidor público é alguma coisa que lesa
a população. Então, só essa ideia de que o servidor público é alguma coisa que a pessoa não trabalha e ganha, como se fosse um marajá, né, que tinha na época do Collor, né, os marajás, servidor público é marajá. Eu queria saber onde que tem isso, porque lá em Santos, o ano passado, teve a maior greve da história, né, do servidor lá, porque não se tem reajuste, né, e o pessoal está na luta esse ano de novo, e de novo quer dar um reajuste indecente, e que os servidores não estão aceitando, enfim. E a gente trabalha pra caramba, e o salário não tem nada de maravilhoso para a pessoa achar que é algum privilégio você ser funcionário lá, mas isso tudo foi criado já por essas pessoas que hoje em dia estão dando suporte ao golpe, né? Dessa imagem de queimar o serviço público, porque tudo tem que ser privatizado pelos interesses deles, é claro, né? Então isso aí tudo alimentou essa situação, eu acredito, né? O fato do golpe ter dado mais espaço para essas pessoas, né? Eles terem tomado conta de tudo em âmbito nacional, alimentou isso lá também, claro, deu respaldo, né? E aqui você tem o governo do estado, o vice-governador é uma pessoa ligada à política lá de Santos, é alguém de Santos também, né? Então ele está toda hora lá, amigo do prefeito, o Beto Mansur, que está lá junto com o ilegítimo, bancando esse golpe, né? Braço direito lá do Temer, é outra figura lá de Santos, que já foi prefeito lá nessa época que eu estou lá como funcionária também. Enfim, essas pessoas agora ganharam mais espaço, né? Então é claro que o que elas querem é isso. A política dessas pessoas aí é essa, de sucatear tudo que é público, né? E privatizar. Sabe Deus como? Muito suspeitas privatizações que já aconteceram, para dizer o mínimo. Enfim, e lá em Santos a gente já tem a experiência de algumas coisas que foram terceirizadas agora, e a população está arrancando os cabelos, porque acabou com tudo. Tem a questão da saúde lá, que passou agora por esse processo de terceirização, e está o caos. O pronto-socorro lá virou o caos. Teve caso de morte até, por descaso e coisas desse tipo. E é tudo terceirizado, porque agora a administração da saúde, nesse processo de terceirização, é tudo em função do dinheiro. Você tem que economizar os custos para poder ganhar mais. Não dá, né? Uma coisa interessante é que que agora eles desmentiram, né? Mas o que eles queriam fazer com a terceirização de vocês é justamente o que foi aprovado no projeto de terceirização no ano passado, né? Foi ano passado, já não lembro mais, acho que foi ano passado ou ano retrasado, com o Temer, que é a pejotização. Isso. Todos aqueles ataques, né? E aí aqui juntou o ataque à cultura e o ataque ao... Exatamente. O Temer acabou com o Ministério da Cultura também. Então tudo vem no mesmo processo. E acabou, o pessoal gritou e ele voltou atrás daquele jeito, assim. Voltou, né? Mas só na fachada, né? A hora que a gente pode acabar definitivamente, né? Enfim, mas agora a gente está assim, nessa situação, e os músicos agora tomaram a frente dessa batalha aí, porque os músicos sempre ficaram muito omissos a tudo que acontecia lá nesses 23 anos, porque a gente sempre tem a figura do maestro intermediando as relações dos músicos com a Secretaria de Cultura, e dessa vez, como a coisa degringolou, a gente achou por bem tomar o lugar de negociar diretamente e não ter mais intermediação de ninguém. Uma curiosidade que eu tive aqui no texto do abaixo-assinado é esse detalhe aqui que fala que a orquestra de Santos ela pode ser comparada a uma orquestra do estado, né? Que não é comum as orquestras das cidades terem o desenvolvimento que teve essa orquestra, é isso? Então, fala que ela participava do Festival de Inverno de Campos do Jordão e de outros eventos importantes. Sim, ainda participa. É que essa orquestra, Santos é uma cidade que pode se orgulhar de ter uma orquestra sinfônica,
Porque, como diz aí no abaixo-assinado, é uma das pouquíssimas cidades no país que não é uma capital e tem uma orquestra sinfônica municipal. Isso é raríssimo. E essa orquestra, quando começou, ela foi tão bem concebida e construída que logo nos primeiros anos ela recebeu prêmio por ser uma orquestra de destaque, das melhores orquestras que tinham aparecido naquela época, né? E era uma orquestra muito respeitada. E a gente fazia muitas coisas mesmo, muitas coisas importantes, de destaque. Uma das coisas até que eu mencionei foi a realização logo no começo da ópera Café, do Mário de Andrade, com o texto do Mário de Andrade, e que teve a música do Kohlreuter. E essa apresentação foi uma coisa histórica, essa temporada aí, que hoje em dia está nos trabalhos acadêmicos que tratam de música brasileira, de história da música, essa realização que aconteceu lá. E foi uma coisa muito importante mesmo, foi marcante. A gente chegou a fazer também balés com o balé aqui de São Paulo e também com apresentações que foram de muito destaque, em que a gente fazia apresentações em Santos e aqui, como o balé do Teatro Municipal aqui e a orquestra de lá, a gente fazia apresentação em Santos e fazia apresentação aqui no Teatro Municipal de São Paulo, né? E a gente tocava todo ano na Sala São Paulo, agora a gente não toca mais. No Festival de Inverno de Campos do Jordão, a gente vai muito. A gente tinha um trabalho de tocar nas escolas em Santos, porque se você sai do teatro, você tem outro público. Não é todo mundo que vai no teatro, né? As pessoas muitas vezes se sentem intimidadas de entrar num teatro de ópera para assistir uma orquestra, né? Então elas não vão. Mas se você vai tocar numa igreja lá no morro, numa escola lá na periferia, todo mundo vai ver e as pessoas gostam. E recentemente a gente tocou numa escola lá na periferia de Santos e teve uma aceitação maravilhosa, uma dessas apresentações extraoficiais que a gente faz. E as pessoas falavam que elas nem sabiam que tinha aquela orquestra e que elas queriam ver mais. Por que a gente não ia mais lá? Por que eles não podiam ver? Porque você costuma passar essa ideia de que música erudita é uma coisa só para elite, a música sinfônica é uma coisa só para elite, e que pobre não gosta disso. E é uma mentira isso, né? Em todo lugar que você vai tocar, as pessoas gostam de música, não importa o que você toca. Quem que não gosta de música, de ver um instrumento ao vivo? É uma coisa muito bacana, é muito diferente de você ligar um rádio ou pôr um MP3 lá para tocar, é muito diferente. Uma coisa que eu queria comentar era isso mesmo que você já falou, que tem muita gente que tem essa ideia errada, de que o gosto da população é um gosto inferior, que música erudita não é para a população, que também até justificaria uma orquestra sinfônica pública. Por quê? Porque o povo não ouve, não gosta, mas é isso, não chega até as pessoas. E quando chega, as pessoas gostam, tanto que você falou das apresentações e também tem o apoio popular que todo mundo está tendo agora com a orquestra para manter a orquestra, né? Porque é uma coisa que tem que se valorizar, porque você mesmo falou, você aprendeu música no colégio. Hoje em dia música em colégio público você praticamente não tem, que é uma coisa assim, a população não tem acesso a essas políticas públicas, até meio tímidas, que dariam acesso para a população a alguma forma de cultura, elas estão sendo totalmente destruídas, que é para colocar assim a população, principalmente a população mais pobre, num limbo total, né? Uma miséria não somente social, mas intelectual também, porque lembrando, aqui em São Paulo, o Dória cortou 45% da verba e acabou com vários cursos de dança, vários projetos que estavam sendo encaminhados, que eram diretamente para a periferia, curso de teatro,
etc. E acabou praticamente. Que assim, a política golpista, entrando mais diretamente no caso da cultura, é um negócio criminoso, porque não é simplesmente assim, vamos mudar o governo, porque a Dilma é uma bosta, tá roubando, e vamos mudar de governo, mudar o rumo. Não, eles querem acabar com todos os ramos, né? Aí você citou muito bem o negócio da saúde, aí você entra também na educação, você vai ver, e cultura, então, que para eles, assim, não interessa, até porque também boa parte é só ver as declarações de quem tá no governo, eles são uns dementes, um pessoal que não sabe nem o básico do português, tanto que com essa história não sei se você chegou a ver com a história dos cursos contra o golpe Sim. Nas universidades, o ministro da Educação proferiu a seguinte frase: se todo mundo agora nas universidades começarem a fazer tese, um monte de tese, onde que a universidade vai parar? Quer dizer, com pessoas com pessoas desse nível no comando do país, você imagina o que eles acham de cultura para a população. Então, é interessante mesmo relatar esses casos de que você vai num local popular e oferece alguma coisa de qualidade, e a população, ela gosta e se interessa, né? O que falta é justamente chegar a esses lugares, né? E não ficar restrito como que é a política que eles propõem, né? Que seja esse negócio, vocês faziam várias apresentações, não, vamos fazer uma por mês só, vamos acabar, faz isso no aniversário da cidade, que é aquela coisa pro forma para não ter um desenvolvimento, nem nada. Né? Sim, não há interesse em que isso seja divulgado, né? As pessoas querem, mas não tem interesse político de manter isso, né? O próprio ensino de música na escola até tem ainda, porque ainda não conseguiram tirar tudo, né? Estão em processo de tirar, né? Mas aquilo que foi posto a partir do governo Lula, que colocava a volta do ensino de música, começou a ser construído ali. Mas aquilo que começou ali previa anos para que se construísse isso de fato para todo mundo. Não é uma coisa rápida. Você, de repente, formar professores para dar aula de música no Brasil inteiro. Não é uma coisa rápida. Isso demora décadas. Né? Então, esse processo vinha se construindo. Então, a gente começou a ter. Mas para alcançar todo mundo ainda tem um longo caminho. Mas se agora começa a cortar tudo, vai tudo para trás. Vai acabar tudo outra vez. Né? Então, é isso que está sendo feito. E aí é um dos motivos pelos quais a gente acredita que a orquestra, esse sucateamento da orquestra, dizer que não tem dinheiro e tal, é a conversa furada, porque, na verdade, é uma questão política. Né? Porque antes tinha e agora não tem mais. Coincidentemente, o prefeito que criou a orquestra e que fez questão que a cidade tivesse uma orquestra era um prefeito progressista. Né? E agora, com essa sequência de prefeitos que são o oposto dele, né? A orquestra começou a ter um sucateamento e agora, depois do golpe, então, é acabar com tudo, porque não tem verba. Para a cultura não tem verba. Não dá, né? O detalhe é que a verba para a cultura já é minúscula. Sim! Para manter, assim, uma porcentagem minúscula do orçamento, né? E eles falam que não tem, teria que ser menor ainda. Pois é. Que é um absurdo, porque, obviamente, tem o dinheiro. Eu não sei quanto custa a orquestra de Santos para manter um ano de orquestra, mas eu tenho certeza que, pelo salário meu, dos meus colegas e tudo que eu vejo, e a gente fazendo esses programas super enxutos, esse dinheiro para uma cidade como Santos, sinceramente, não dá para acreditar que não tem esse dinheiro. Isso aí deve ser dinheiro de pinga lá para o orçamento da cidade, entendeu? É o que a gente deduz. Então, é vontade política, porque se o prefeito resolver, não, então vou manter isso daí e é para abrir concurso para 32 músicos, vai ter. Só depende da vontade política dele. Olha, mostra um pouquinho pra gente você trouxe panfleto, né? Trouxe o panfleto que a gente trouxe camiseta, quer dizer, você tá com uma camiseta, mas você trouxe mais ou menos. Essa é a camiseta que a gente fez, isso os próprios músicos fizeram,
né? A gente mesmo fez e bancou isso daí. E agora a gente está vendendo, porque a gente fez só para a gente, mas as pessoas do público começaram a gostar e a pedir. Então agora a gente fez para vender para as outras pessoas também. Vocês conseguem arrecadar a gente está usando isso para fazer fazer algum fundo para esse movimento aí dos músicos, né? Porque a gente está fazendo tudo por nossa conta, na verdade. E quem está dando muito suporte para a gente é o sindicato lá dos servidores, né? O Sindiserve, lá em Santos, que está dando todo o apoio e ajudando a gente nesse movimento todo. Aqui um dos programas de destaque do que a gente fez, que foi com o balé, que é esse baile na roça, foi lá no começo também. Esse programa que eu falei que é histórico, da ópera Café, que é com o libreto do Mário de Andrade, que foi uma coisa muito bacana também. E panfletos a gente tem, porque cada vez que a gente vai tocar, ou oficialmente ou extraoficialmente, a gente passa o abaixo-assinado, a gente conversa com a população, com o público, né? E explica o que está acontecendo. E pede o apoio de todo mundo, né? Até hoje eu não vi ninguém falar que não, eu sou contra, quero que feche essa orquestra, que terceirize, muito pelo contrário, né? Isso só veio por parte da prefeitura. E agora esse secretário novo que entrou, foi conversar conosco e nos prometeu que vai fazer concurso para as 32 vagas. E nós estamos... Mudou de 11 para 32? Não, primeiro era terceirização, antes dele era terceirização. Esse secretário novo, ele disse que vai buscar o concurso para as 32 vagas e que a orquestra não vai parar e ele garantiu isso para a gente. Agora nós estamos esperando o cumprimento da promessa. Por enquanto temos a promessa. Até aproveitando aqui, ó. Mostrar para você aqui nosso manifesto de artistas contra o golpe. Eu até vou passar um para você levar pro pessoal da orquestra. Muito obrigada. A gente inaugurou ele no começo desse ano e estamos organizando um comitê de artistas contra o golpe justamente para lutar contra esse tipo de coisa, né? Que é um ataque generalizado contra a cultura, a arte. Aqui outros exemplos de programa que a gente tem, fazer com o maestro convidado de Portugal, que aconteceu um intercâmbio, aqui solista, né, um solista de destaque, esse aqui o programa do André Memari, por exemplo. Hoje em dia, nem programa a gente tem mais, não tem mais esse folhetinho, não se faz mais programa. O maestro fala na hora as músicas que vão ser tocadas, explica, não tem mais nem programa. É nesse nível o sucateamento. Então você pode ver que todos os programas aqui são antigos, né? Não tem nenhum atual. Esse aqui é do teatro onde a gente toca, que é o Teatro Coliseu, que é um antigo teatro de ópera, que foi restaurado pelo governo do estado, né? Tinha passado por uma destruição, na verdade, né? E é um teatro de ópera mais antigo do que o Teatro Municipal aqui, porque no começo do século, os grandes artistas de ópera que vinham para o Brasil, eles vinham de navio, e eles paravam era em Santos. Nem todo mundo subia. São Paulo não era nada ainda, não tinha nada e era difícil o acesso, né? Então eles faziam esse roteiro do litoral, né? Então Santos precisava de um teatro de ópera para esses artistas poderem se apresentar. E era uma cidade que vivia muito em torno desse comércio do café ali no porto, né? Durante muito tempo. Até hoje é uma coisa importante isso. É uma coisa muito marcante essa questão do café ali no porto. Até na arquitetura da cidade a gente vê isso ainda. E é uma cidade importante no estado, né? Esse Sim. negócio que a gente estava falando aqui, alegar que não tem dinheiro para manter uma orquestra diante da cidade de Santos E culturalmente, não é só economicamente, culturalmente,
ela é o centro daquela região metropolitana ali, né, de toda a Baixada Santista, tudo centrado em Santos, tudo gira em torno de Santos. Então as pessoas de outras cidades vão para Santos para estudar música, para assistir um concerto, né, para atividades culturais no geral. É ali que as pessoas buscam isso. Então não é uma coisa só da cidade propriamente dito, é alguma coisa que atinge toda a Baixada Santista. A gente está chegando no final já. Antes de a gente encerrar, eu queria ver duas coisas. Primeiro, se você, além da orquestra, se você tem outros trabalhos também, como artista. Não, lógico, você falou que é professora, tudo, mas você toca em outras orquestras, outros locais? Não, atualmente eu toco mesmo como um trabalho fixo, só nessa orquestra, na Sinfônica Municipal de Santos. Eventualmente, músico sempre faz um cachê aqui e ali, né, alguma coisa eventual, mas como um trabalho regular, não. O que eu tenho, além disso, regular, é o trabalho na universidade, na Unimes, lá em Santos agora, e o trabalho aqui em São Paulo, numa escola chamada UEPA, que é uma escola especial, em que eu dou aula de música só para deficientes. E, bom, e aí a outra coisa é falar um pouco assim, finalizar, né? Tipo, o que vocês estão fazendo, atividades, eventos que vocês estejam programados aí para, né, como vocês estão organizando a continuidade aí dessa luta aí. E se tem algum meio de comunicação, se alguém quiser entrar em contato com vocês, ou para convidar para fazer uma apresentação, ou para apoiar de alguma forma, vocês têm algum site, como é que funciona? Nós temos uma página no Facebook que se chama OSMS Viva, né, que é a sigla de Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, Viva, né, porque só OSMS é a oficial. Essa OSMS Viva é a dos músicos, né? E ali a gente coloca tudo o que está acontecendo nesse movimento nosso pela manutenção da orquestra, coloca as apresentações que a gente vai fazer, né? Fala toda a atividade. Então agora nesse domingo a gente vai tocar em algum lugar lá na rua para conversar com as pessoas, distribuir uns panfletos, recolher mais assinaturas do abaixo-assinado, né? Quinta-feira da semana que vem a gente tem o concerto oficial, que é sempre na última quinta-feira do mês, no Coliseu, às 8h30, e de graça. Todas as apresentações da orquestra são sempre de graça, né? Eu falo para o santista que, se ele não vai, ele está jogando fora o ingresso dele, que ele já pagou, já está pago. Então, precisa aproveitar. E para o mês que vem a gente está planejando mais umas novidades aí, vamos ver. O Teatro Coliseu fica no centro de Santos? Fica no centro de Santos, é a parte antiga da cidade ali. E é um teatro muito bonito, que só entrar naquele teatro já vale a visita. Tem só uma curiosidade, rapidamente. Não é rápido. Sobre o... A Lina é amiga de um entrevistado do Zuela, né? Sim. Do que... Pode continuar. Não, fala. Luciano. Luciano, que já esteve aqui e já deu entrevista pra gente também. Foi o Luciano que nos apresentou, inclusive. E eu vou dar um abraço pra ele. Beleza. Bom, a gente vai aos recadinhos finais agora e aí a gente vai terminar com mais música, né? Bom, recados finais, gente. Amanhã, às 14 horas, ao vivo, Análise Internacional com o Rui Costa Pimenta, não percam. Segunda edição do programa, que começou semana passada. Amanhã vai ser discutida essa crise entre a Rússia e a Inglaterra. Então, imperdível na Causa Operária TV, Análise Internacional com o Rui Costa Pimenta. No sábado, às 11h30, a Análise Política da Semana, a tradicional Análise Política da Semana, também ao vivo, aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, Rua Serranos 90, perto do Metrô Saúde. Só vir aqui assistir, ou então, se você estiver fora de São Paulo, acompanhar pela Causa Operária TV, ao vivo às 11h30 da manhã, Análise Política da Semana com o companheiro Rui Costa Pimenta. E além disso, TV Mulheres, todos os domingos às 19 horas, Tição, programa de preto, todas as segundas às 19 horas, e colunista ao vivo do Causa Operária TV, todos os dias ao meio-dia.
Lembrando que dia 26 tem o ato contra a prisão do Lula. Eu não sei como que deu o resultado aí do habeas corpus, mas parece que o STF acatou a discussão do habeas corpus. É um rolo jurídico aí. Acatou, mas acho que adiou para o dia 4. Adiou para o dia 4 de abril. Mas o que a gente não sabe é se o advogado pediu uma liminar para não interferir. O julgamento do TRF4 dos embargos na segunda também fosse prorrogado para depois do dia 4, só que isso estava em votação ainda quando a gente começou o programa. Bom, então, isso, por enquanto, ato dia 26. O que aconteceria é que ele pode ser preso e aí no dia 4 já teria o julgamento do habeas corpus. O advogado queria que esse julgamento da segunda não fosse feito até o julgamento do dia 4, mas isso não está definido. E tem uma novidade na Causa Operária TV, que é no dia 4 de abril, inclusive dia 4, a gente vai estrear um novo programa, que é o Causa Operária Entrevista. E a gente já tem o convidado de estreia, que é o Zé Rainha, que foi... Por falar em perseguido político. Exatamente. O caso dele, ele vai contar pra gente, é bem parecido com o caso do Lula, de julgamentos e... sem provas e tudo mais. No dia 4, às 19 horas. É o novo programa da grade do Causa Operária TV. Todas as quartas, é isso? Todas as quartas, às 19, Causa Operária Entrevista. Eu posso falar mais uma coisinha? Claro. Esse movimento nosso da orquestra começou a se projetar, na verdade, com o espaço que a Associação Cultural José Martí da Baixada Santista deu para a gente de tocar o hino nacional no começo daquela série de palestras que eles fazem de José Martí Discute o Brasil. E a primeira dessas palestras foi feita com o Ciro Gomes e a gente foi lá tocar o hino nacional e ele deu um apoio em público à orquestra e aí que todo mundo começou a saber que a gente estava nesse movimento. Beleza. Bom, agradecer então a Lina. Muito obrigado. Eu tenho uma coisa só, é rápido assim. Música que você vai tocar agora. E agora diga que música que você tocou. Vou tocar. Porque a gente acabou Eu toquei. Nossa, eu nem lembro o nome daquela música. Preciso me encontrar. Preciso me encontrar, isso mesmo. Do Candeia. Se eu errar o Candeia, meu amigo vai me bater, porque ele é uma das pessoas, é um cara que está dirigindo a peça sobre o Candeia lá no Teatro Oficina. E eu já fui. Se eu errar isso aí, ele vai brigar comigo. É do Candeia, eu sei. Eu não lembrava o nome. E agora eu vou tocar uma pecinha do Bizet, que é um compositor do romantismo, que tem aquele caráter espanhol, né? Fazer uns espanholismos nas músicas. É isso. Uso ela. Mais um. Até a semana que vem. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.